Olá, tudo bem? PCI Concursos, que bom estar com vocês mais uma vez. Nosso curso de Direito do Trabalho. Nas duas aulas anteriores falamos sobre estabilidade, terminamos a temática e hoje vamos falar um pouco sobre o trabalho do menor e o trabalho da mulher. São sujeitos, né, são pessoas em condição especial, portanto, o direito lhes reserva uma proteção especial. Procura salvaguardar a condição dessas pessoas, proteger essas pessoas. Não é diferente no mundo do trabalho, a questão trabalhista. Nós sabemos aí, né, o nosso curso aqui está de acordo com a reforma. Durante as nossas gravações veio a lume a medida provisória número 808, que é a reforma da reforma, né, pessoal? É bom a gente nem discutir, é uma verdadeira loucura a questão legislativa no nosso país, o que dificulta bastante as coisas. Teremos a oportunidade, se for necessário, eu gravarei aulas para falar sobre a medida provisória e mudanças que a medida provisória trouxe à reforma trabalhista recém-vigente. É uma piada pronta, né, pessoal? Mas, infelizmente, é o que temos no nosso país e temos que enfrentar. Sem dizer que essa medida provisória já recebeu em torno de 1000 emendas. É isso mesmo. Legislar por medida provisória acerca de direito do trabalho. Nós criticamos, né, no começo do nosso curso, falei da reforma trabalhista, da crítica, porque foi um processo legislativo bastante assodado, muito rápido, sem maiores reflexões em torno das profundas mudanças que foram trazidas à tona, sem uma preocupação sistemática, a verdade é essa, isso tem que ser dito, e mal refeito ainda, tentando entender a reforma, todo o panorama que foi trazido, as mudanças, e aí vem a medida provisória, e essa medida provisória já modifica a legislação recém-vigente, é a reforma da reforma. E vamos ver como essa medida provisória vai terminar, né? Como essa medida provisória, se haverá alterações por conta dessas centenas de emendas que foram levadas ao texto. Esperemos, e aí não tem como, teremos que discutir em outras aulas esses impactos. Mas a proteção da mulher, a proteção do trabalho do menor, o menor, os dois, tanto a mulher, a maternidade, a questão da condição da mulher propriamente dita e a gestante, uma série de modificações ocorreram nos últimos tempos, com impactos na CLT, proteção da maternidade, proteção da família, proteção do menor que encontra assento constitucional. O artigo 227 da Constituição traz o princípio da proteção integral em relação ao menor de 18 anos. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e, no caso da mulher, uma série de modificações buscando a proteção da mulher. Já tínhamos o capítulo, sempre tivemos na CLT o capítulo do trabalho do menor e o capítulo do trabalho da mulher. E mais recentemente, várias leis trouxeram modificações importantes. Então a gente vai tratar um pouco das principais regras para que todos estejamos preparados em caso de concurso público, a gente tenha esse preparo. A leitura da lei, a leitura da CLT é muito importante. Vamos começar com o menor. Então o artigo, nós sabemos a Constituição no artigo 7º, ao tratar do trabalho do menor, o que nós precisamos saber? Que no Brasil, a idade mínima para o trabalho é a idade de 16 anos. Só há possibilidade do menor trabalhar a partir dos 16 anos. Em determinadas condições, só a partir dos 18 anos. Então, a regra é trabalho possível
a partir dos 16 anos. Com menos de 18, não pode trabalhar, não pode haver o trabalho do menor de 18 em condições insalubres ou perigosas. E também é vedado o trabalho noturno. Então, trabalha a partir dos 16 e, no caso do trabalho noturno, em atividades insalubres e em atividades perigosas, somente a partir dos 18 anos. Exceção. A exceção é a possibilidade de trabalhar a partir dos 14 anos na condição de aprendiz, que é um contrato especial de trabalho. Como o próprio nome diz, o propósito é a aprendizagem, a qualificação profissional, ok? Então, a partir dos 14 como aprendiz, a partir dos 16 pode trabalhar, exceção ao trabalho noturno, insalubre ou perigoso. O Brasil ratificou convenções da Organização Internacional do Trabalho que proíbem ou que regulamentam o trabalho do menor. Então a nossa legislação é reflexo dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. A principal convenção da OIT acerca do trabalho do menor é a Convenção número 182. A Convenção número 182 da Organização Internacional do Trabalho. Por conta desta convenção e por conta de outros compromissos internacionais assumidos pelo Brasil perante a ONU, a Organização das Nações Unidas, perante a UNICEF, que é o braço da ONU que trata da questão do menor no mundo, e por conta das próprias convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho, em 2008, houve a edição de um decreto presidencial número 6.832 de 2008, governo Lula. E o que esse decreto impõe? Esse decreto traz as piores formas de trabalho infantil. Ele proíbe atividades de menores em uma série de atividades que são consideradas lesivas à saúde, né, à integridade psicofísica dos menores de 18 anos. Há uma lista com todas as atividades, né, todas as funções englobadas por atividades. Né? Então, por exemplo, essa lista é chamada lista TIP. TIP. Lista TIP é a lista com as piores formas de trabalho infantil. O menor não pode trabalhar na rua, em logradouro público, não pode fazer panfletagem, não pode ser ambulante. O menor não pode, a lista é muito extensa, pessoal. O trabalhador menor não pode, o menor de 18 anos não pode. Por que não pode trabalhar na rua? Porque ele está sujeito a uma série de perigos. Intempéries do clima, risco de violência, então proíbe-se para o menor de 18 anos. Trabalho em feiras livres não é possível. Se você aí na sua cidade você vê menor trabalhando na feira, não pode. Não pode. Gostemos ou não, não pode. Ok? Então, não é nem questão de gostar, há muito preconceito envolvido na questão do trabalho do menor. E nós precisamos, é uma guerra inglória, é uma batalha inglória, porque nós precisamos avançar em termos civilizatórios e deixar para trás aquela visão, mas tá melhor trabalhar do que está roubando, do que está se drogando. Não, todos têm direito à educação plena, todos, independentemente da sua classe social. O filho do rico tem direito a estudar em boas escolas e o filho do pobre também deve ter o mesmo direito. Eu costumo dizer isso para amigos meus, que a minha filha ela tem uma condição privilegiada. Então eu sempre falo assim, então vamos colocar as nossas filhas para trabalhar com menos de 18 anos. Na rua, em lava rápido não pode trabalhar,
manuseando produtos químicos, não é possível. Em marcenarias não é possível trabalhar. Então essa é uma questão normativo-jurídica e nós precisamos avançar, porque ainda temos milhões de crianças trabalhando em condições insalubres, perigosas, em condições degradantes e até mesmo em condições de escravidão, redução análoga à condição de escravo, ok? Então, eu trouxe aqui na nossa aula, Convenção número 182 da OIT, para aqueles que têm interesse, busquem na internet. Existe uma versão do site da OIT em português, ela é uma versão, não é uma versão tão completa quanto a versão da OIT em inglês, mas ela está em português e todas as convenções ratificadas pelo Brasil estão lá. A 182, a nossa Constituição da República, proíbe o trabalho do menor de 18 em condições insalubres, perigosas e o trabalho noturno. A partir dos 16 anos pode trabalhar e, excepcionalmente, a partir dos 14 na qualidade de aprendiz. A CLT reproduz essa normatização. Ok? Vamos para o quadro. Trabalho do menor, então, artigo 7º, eu não falei o inciso, né? Inciso 33. E os artigos 404 e 405 da CLT, são os artigos ali que inauguram o capítulo sobre trabalho do menor. Possibilidade de trabalhar na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, o mesmo inciso 33, combinado com o artigo 403 da CLT. Veja, é proibido ao menor de 18 trabalhar em horas extras, exceto se houver o regime de compensação, que nós já estudamos, compensação na semana, né, o regime de compensação, máximo de 2 horas diárias para esse regime de compensação, e naqueles casos de força maior, até 12 horas. Então, na jornada de trabalho de 8 horas, que é a jornada de trabalho típica, regular, a jornada de trabalho, nós vimos aí as questões trazidas pela reforma trabalhista, tivemos a oportunidade de discutir e de debater, mas a reforma trabalhista não alterou essas regras acerca do trabalho do menor. Então continua proibido trabalhar em horas extras, exceto se houver o regime de compensação ajustado entre empregado e empregador. E nesse caso, poderá trabalhar no máximo 10 horas diárias. E naqueles casos de força maior, até 12 horas. É importante decorar essas regrinhas, essas pegadinhas, essas questões muito específicas. Se o menor trabalhar em mais de uma empresa, não pode, a soma das jornadas de trabalho não podem suplantar 8 horas. Exceto se houver compensação ou força maior, né, pessoal? Mas se tiver mais de um emprego, não pode ter 2 empregos de 8 horas no dia, trabalhar 16 horas, não pode. Tem que somar 8 horas, pode trabalhar em mais uma empresa, mas fica limitado à jornada normal diária de trabalho de 8 horas. Caso das férias, direito de coincidir férias com as férias escolares. Então veja, o empregador que marca as férias, que determina o período de gozo das férias, mas o menor terá direito, preserva o direito, mesmo com a reforma, de coincidir suas férias com as férias escolares. É o artigo 136, parágrafo 2º da CLT. Acerca de saúde e segurança e acerca de trabalho braçal, veda-se que o menor trabalhe, que haja força muscular superior a 20 quilos para trabalho contínuo. Então o menor não pode carregar, levantar, suspender materiais, cargas que suplantem, que sejam superiores a 20 quilos, no caso do trabalho contínuo. E se o trabalho for ocasional, durante o dia, algumas vezes, tem que despender força física para erguer materiais, não importa a atividade em si, a função em si, 25 quilos. Então é o tipo de coisa que cai em concurso, né? Então é importante saber que
que neste caso, tanto para o menor como para a mulher, vale para a mulher também, artigo 390, mulher, artigo 405, parágrafo 5º CLT, menor. Força muscular vedada, força muscular superior a 20 quilos para trabalho contínuo e 25 quilos para trabalho ocasional. Ok, pessoal? Sobre o aprendiz. Então eu trouxe aqui as principais regras sobre o menor, algumas que nos chamam a atenção. Importante que leia, você, meu caro, minha cara, façam a leitura da CLT, da lei seca. Todo o capítulo destinado ao trabalho do menor e da mulher. Decorar, ok? Na melhor das hipóteses, decorar. Eu trouxe aquilo que mais chama atenção, que sempre os concursos, as provas objetivas trazem como pegadinha, ok? O trabalho do aprendiz, contrato de aprendizagem. É um contrato de trabalho necessariamente escrito. Então é um contrato formal, ele tem que ser escrito, e o contrato de aprendizagem, como o próprio nome diz, o propósito, repetindo, reiterando, é a aprendizagem. O menor vai alternar teoria e prática. Então ele vai ser preparado, qualificado profissionalmente, e essa qualificação exige aulas teóricas e exige a prática empresarial, a prática no estabelecimento do empregador no mais das vezes. Então tem que ter essa alternância. O propósito é a aprendizagem, é o jovem aprendiz, ok? E é importante que seja uma aprendizagem não de serviços, serviços gerais, ficar lá no supermercado empacotando, fazendo um empacotamento. Pode fazer isso, mas o propósito não é esse, porque isso não traz uma qualificação profissional propriamente dita. É importante que esse menor ele faça um rodízio na empresa, que ele passe por todos os setores, que ele compreenda o funcionamento do estabelecimento empresarial, que ele adquira várias habilidades em torno daquela profissão, daquela atividade profissional, ok? Como se faz essa aprendizagem? Matrícula, a necessidade de estar matriculado, estudando, a necessidade também de estar submetido a cursos teóricos. Esses cursos teóricos podem ser ministrados em escolas técnicas ou podem ser ministrados por meio de instituições que cuidam da aprendizagem. O empregador pode registrar o aprendiz diretamente ou por meio de uma instituição de aprendizagem, o que é mais comum. A lei possibilita dar essa abertura. Todas as empresas, exceção as micro e pequenas empresas, as empresas, exceção as micro e pequenas empresas e aquelas sem fins lucrativos, as demais obrigatoriamente devem preencher uma cota de aprendizes. Essa cota de aprendizes se dá no percentual de 5 a 15% das funções que demandem aprendizagem. Ok? A aprendizagem está na CLT e ela também é regulada em decretos, em leis esparsas. Fiquemos com a CLT. Então, 5 a 15% daquelas funções que demandam aprendizagem. Ficam de fora da base de cálculo cargos técnicos, cargos de confiança, ficam fora dessa base de cálculo. Mas todas as demais profissões que demandam aprendizagem, que estão registradas no CBO, que é uma codificação brasileira de ocupações, o CBO, o Ministério do Trabalho tem a classificação de todas as profissões, as funções, as atividades, nesse CBO. Se tiver lá no CBO, não tem discussão, cabe a aprendizagem. É um critério legal objetivo. Digo isso a vocês porque, como membro do Ministério Público do Trabalho, nós nos deparamos muito com a questão da aprendizagem. A questão da aprendizagem faz parte do nosso dia a dia. Existem ações coletivas, ações civis públicas para obrigar a contratação de aprendizes, ao cumprimento da cota.
Idade. A aprendizagem a partir dos 14 anos até os 24 anos. Dos 14 aos 24 anos, o jovem pode ser aprendiz. Então veja, não é só dos 14 aos 18. Preferencialmente dos 14 aos 18. É esse público que deve ser atingido, porque é o jovem que precisa se qualificar para o mercado de trabalho. Mas a lei de aprendizagem, que trouxe modificações para a CLT, essa lei prevê dos 14 aos 24. No caso da pessoa com deficiência, não há idade máxima. Qualquer idade. Dos 14 pode passar dos 24. Ok? Mas como regra dos 14 aos 24, exceto as pessoas com deficiência que podem ser contratadas como aprendiz, mesmo que tenham mais de 24 anos. Ok? O contrato é um contrato escrito e esse contrato terá duração de até 2 anos, 24 meses. É o que diz a lei. Ok? Então, levo vocês para o quadro para que a gente faça a síntese. Artigos 424 a 433, basicamente. Por quê? Porque eu tenho, não só na CLT, regras de aprendizagem. Eu tenho a questão da aprendizagem tratada por decretos, normativas do Ministério do Trabalho, decreto com força de lei, ok? A partir dos 14 até os 24, exceto deficientes. Requisitos: contrato escrito, matrícula e frequência na escola, como eu disse, inscrição em programa de aprendizagem, CIEE, Casa de Adolescentes Aprendizes, fundações, mirins, podem, essas instituições inscrevem os seus programas de aprendizagem no Ministério do Trabalho, a quem cabe validar, homologar esses programas, e aí as empresas terão que inscrever o seu menor aprendiz em uma dessas instituições que cadastradas para a aprendizagem. Prazo, 2 anos, exceto pessoas com deficiência. No caso das pessoas com deficiência, o prazo pode ser superior a 2 anos, isso eu não falei, aqui está. Pagamento, salário mínimo hora, mínimo, né? A remuneração mínima, salário mínimo hora, e o fundo de garantia de tempo de serviço é de 2%, diferentemente do empregado normal, do trabalhador comum, em que esse percentual sobe para 8%. É uma maneira de estimular um empregador a contratar menores aprendizes com um custo trabalhista menor, para que seja fomentada a aprendizagem. Cota, 5 a 15% das funções que demandem aprendizagem, exceto as entidades sem fins lucrativos, as pequenas e microempresas não são obrigadas à contratação de aprendizes. A jornada de trabalho, importante, é de 6 horas, vedadas horas extras, 6 horas diárias, exceto para os que não completaram o ensino fundamental. Esses que não completaram o ensino fundamental, a jornada pode ser aumentada para até 8 horas. Ok, pessoal? Sobre trabalho do menor e aprendizagem, o mais importante foi comentado e foi tratado aqui na nossa aula, ok? Então, remeto também para a leitura da lei, principalmente da lei seca, para que estejam preparados. As principais características foram trazidas. Vamos falar sobre o trabalho da mulher, né? O trabalho da mulher. A mulher goza de especial proteção, há regras específicas sobre o trabalho da mulher e muitas dessas regras são por conta da gravidez, da empregada gestante, da proteção à maternidade, à mulher e à maternidade. Vejam, a empregada gestante, vamos tratar da proteção à maternidade. A empregada gestante terá direito à dispensa do horário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas. Então, durante o período de gravidez, ela poderá se ausentar para consultas médicas em 6 oportunidades,
obrigatoriamente. O pré-natal, o acompanhamento dessa condição, dessa gravidez. Né? Ela poderá ser transferida de função em razão de motivo de saúde, tem esse direito, mediante atestado, laudo médico, né? O atestado médico que justifique a necessidade da transferência de função. Para amamentar o seu bebê até os 6 meses de idade, ela terá direito a 2 intervalos de meia hora. Quando houver um aborto não criminoso, a mulher tem direito a 2 semanas de repouso. Licença maternidade, duração de 120 dias, que poderá chegar a 180 dias, naqueles casos em que a empresa aderir ao programa Empresa Cidadã. Nós já tratamos disso aqui nas nossas aulas. E o pedido de prorrogação deve ser realizado até o final do 1º mês após o parto. Importante. Ok? Tudo isso está lá no capítulo da CLT que trata do trabalho da mulher. Aqui eu trago algumas questões importantes. Uma é o artigo 373A da CLT, que vai cuidar da proteção à discriminação da mulher. Então, esse artigo diz o seguinte: ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é proibido exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego. Então veja, aqui a questão é evitar a discriminação. Essa vedação já estava presente na lei número 9029 de 1995. E ela foi trazida para o bojo, para o corpo da CLT. Então não pode exigir atestado ou exame de nenhuma natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego. Se fizer isso, inclusive, denúncia para o Ministério Público do Trabalho, que vai interferir e investigar esse critério discriminatório. E aí eu volto aqui com vocês, porque ficou fora de ordem, lá no slide, para dizer, né? Artigo 373A da CLT, como eu disse, olha o artigo 1º da Lei 9029 de 95. Recomendo que façam a leitura dessa lei. É uma lei que trata da discriminação no direito do trabalho. Muito importante, nós já citamos ela aqui nas nossas aulas. Então veja, é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. Ressalvado, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente previstas no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. E olha lá, o artigo 2º dessa lei vai tipificar a conduta criminosa discriminatória. Uma das poucas hipóteses em que um crime relacionado à condição trabalhista, à questão trabalhista, melhor dizendo. Então, é crime a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou estado de gravidez. E o 373A da CLT vai proibir. Qual é a pena? Detenção de 1 a 2 anos e multa. Então é muito sério, ok, pessoal? Muito sério. Voltemos lá, o gancho foi feito. E aqui, a proteção à maternidade, nós falamos da estabilidade, lá no artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 10, inciso 2, letra B, e a CLT inseriu em seu bojo, em seu corpo,
essa hipótese de estabilidade, ok? Então vai dizer, né, esse artigo vai trazer aqui a súmula 344 combinada com o que está disposto na Constituição da República. Então, a confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo de aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 da ADCT. Certo? O disposto no caput aplica-se ao empregado adotante, importante, ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Então, não é só, né, a adoção também garante a estabilidade à mulher, ok? Muito importante isso aí posto. Então, nós aqui trabalhamos acerca dessas hipóteses de estabilidade, a estabilidade da proteção do trabalho do menor, proteção do trabalho da mulher, falamos um pouco no contrato de aprendizagem, as informações mais importantes e relevantes, ainda que sintetizadas, foram repassadas. Façam a leitura, estudem com calma esses capítulos da CLT, essas disposições, porque os concursos, as provas objetivas adoram perguntar, porque há muitas regrinhas especiais, peculiaridades, tá certo? Nós terminamos a nossa aula aqui, vamos prosseguir com o nosso curso, nas próximas aulas vamos falar sobre o aviso prévio e sobre a resolução e rescisão do contrato de trabalho, a ruptura do contrato de trabalho, as consequências, as verbas a serem pagas diante das variadas hipóteses de ruptura do contrato, de ruptura do vínculo de emprego. Terminaremos a parte afeta ao contrato individual de trabalho, né, a questão individual trabalhista, e depois vamos conversar um pouquinho sobre meio ambiente do trabalho e falar um pouco sobre direito coletivo do trabalho, focando na questão do negociado que prevalece sobre o legislado, focando a reforma trabalhista, ok? Então, a gente vai tratar um pouco disso. Estamos caminhando aí para o nosso último bloco de aulas do curso de Direito do Trabalho. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam conversando, repercutindo com seus amigos. Estamos aqui abertos a sugestões, depois faremos gravação acerca da medida provisória, esperando um pouquinho aí, a medida provisória 808, para termos um quadro mais definitivo, a fim de podermos comentar essa medida provisória, a reforma da reforma. Mas não, eu sei, o desespero é grande, não fiquem desesperados, não fiquem aflitos. Agradecer a sua atenção, a sua presença, a sua audiência, ok? PCI Concursos, um abraço, até a próxima aula. Valeu!